Hoje teremos então a terceira aula ampliada do professor Waldeck Schutz, que ele irá falar para a gente sobre funções e funções trigonométricas. Olá, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem aí pelo canal do Departamento de Matemática. Ok, então é um prazer estar aqui para dar essa aula de pré-cálculo para vocês. Se o nosso técnico aí, o Gustavo, quiser projetar minha tela. Isso, muito obrigado, Gustavo. Ok, então nós estamos na unidade 3 da nossa disciplina de pré-cálculo, certo? E os assuntos da nossa aula de hoje são funções e gráficos, operações com funções e funções trigonométricas, tá certo? Então, esse é o conteúdo previsto aí para esta unidade, e é isso que a gente tem para bater papo aqui hoje, beleza? Maravilha, vamos lá. Se ninguém tem nenhuma objeção, eu gostaria de entrar de sola no negócio, e só para ter certeza de que nós estamos falando a mesma língua, eu gostaria de começar aqui fazendo uma coisa pouco intuitiva, dando a definição de função, né? A definição formal, o que é uma função? Mas calma. Dados dois conjuntos A e B, uma função é uma lei de correspondência que a cada elemento do conjunto A associa um único elemento do conjunto B, que a gente denota por f de A. Né? Beleza, nossa, já de sola já é um bocado de coisa abstrata e difícil da gente digerir, né? Mas não é bem assim, não foi bem assim que o conceito de função surgiu, né? Não é bem assim que a gente pensa, que as pessoas pensavam em função no passado. Essa formalização, que é transformar uma ideia mais intuitiva numa ideia concreta, ou pelo menos em uma linguagem concreta que a gente possa discutir sobre ela, veio bem depois. Então, eu gostaria de fazer o seguinte com vocês, para a gente entender o que é uma função. Vamos olhar aqui para essa figura. Nessa figura eu estou representando dois conjuntos, bastante evidente, né, que se trata de dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, tá bom? E o conjunto A tem alguns elementos ali dentro dele, o conjunto B tem outros elementos, e de acordo com a nossa definição de função aqui, como que eu posso representar graficamente uma função? Eu tenho que pegar cada elemento do conjunto A e dizer quem é o correspondente desse elemento no conjunto B, certo? Uma maneira muito intuitiva de fazer isso é desenhar uma flechinha assim, ó. Tá? Se eu desenhar uma flechinha assim, ligando este elemento que está aqui com esse elemento que está aqui, eu estabeleci uma correspondência entre esses dois elementos, tá certo? Mas, vejamos, nós temos que obedecer certas regras, né? Então, a nossa definição de função diz que para cada elemento do conjunto A, significa que para que eu construa uma função, não pode ficar gente de fora aqui. Tem que ter flechinha saindo de todo mundo, né? E chegando do lado de lá. Então, beleza. Então, eu vou fazer uma flechinha saindo daqui, chegando nesse outro aqui, e uma flechinha daqui, chegando nesse conjunto aqui. Beleza. Vejamos, isso aqui cumpre o requisito dessa definição longa e difícil. Para cada elemento do conjunto A, associa um único elemento do conjunto, né, B, denotado por f de A. Beleza, tá aqui, ó. Para cada elemento do conjunto A, né, eu pego esse elemento, tem um só associado com ele aqui. Aqui, mesma coisa, né? O que não seria função? Não seria função se eu tivesse deixado alguém de fora aqui, né? Ou se eu fizer uma coisa doida assim, né? Pegar, por exemplo, desenhar uma flecha assim, né? Uma flecha adicional. Agora, se eu olhar para esse elemento aqui, ele está violando a condição de definição de função, por quê? Porque agora ele está sendo associado a um elemento e outro elemento. Tem dois. Então a gente vai ficar na dúvida, né? Esse elemento corresponde a quem? Corresponde a esse aqui ou a esse aqui? A gente fica na dúvida. Tá bom? Então isso não é função. Para ser função, não pode acontecer isso. Então nós temos que ter uma situação exatamente como essa que está aqui. E é muito, muito importante mesmo que a gente perceba que desse lado de cá, ó, no conjunto B, eu não preciso ter flechinha chegando em todo mundo aqui não, tá? Tem alguns elementos aqui que podem ficar sobrando, não tem problema, tá? A definição não me diz nada a respeito disso.
Ele não me diz que todo elemento de B tem que estar associado e tem que ter um correspondente no elemento, no conjunto A, certo? Quer dizer, todo mundo aqui tem que ter um correspondente do lado de cá. Não, é o contrário. É todo mundo daqui que tem que ter um correspondente do lado de cá. Beleza? Isso aqui é função. Se a gente entende essa figura aqui, a gente entende o que é função. Tá legal? E só para ficar um pouco mais concreto, a gente poderia dizer que esse conjunto A é o conjunto dos números, sei lá, 1, 2 e 3. Tá bom? E do lado de cá, eu gostaria de colocar os números 2, 4, 6, 8 e 10, por exemplo. Tá? Então, vejamos, essa correspondência aqui, ela está fazendo corresponder o elemento 1 do lado de cá com o elemento 2 do lado de lá, o elemento 2 daqui com o elemento 4 lá, e o elemento 3 aqui com o elemento 6 do lado de lá. Né? Então, a gente poderia dizer o seguinte, olha, nessas condições aqui, um outro jeito de eu descrever o que está acontecendo é eu dar uma fórmula. Né? Então, eu dizer, por exemplo, que f de x é igual a 2 vezes o x. Se eu der essa fórmula, eu também estou descrevendo essa função. Por quê? Porque se você me der x igual a 1, então eu pergunto quem é a imagem do 1 pela função f. Não tem dúvida que é o 2, né? Está aqui, está desenhado aqui isso. Ó. Quem corresponde a 1 é o 2. Maravilha? Ótimo. Quem corresponde ao 2? Eu posso ver isso aqui do gráfico, olha. Né? Do gráfico não, perdão, do desenho, né? Estou usando já uma palavra que vai vir daqui a pouco, mas que não é essa palavra ainda. Tá tudo certo aí nos bastidores, pessoal? Tá tudo em cima? Faz um sinal de positivo aí para mim, se tá tudo bem. Posso continuar? Tudo ok, Valdec, pode continuar. Ok, maravilha, obrigado. Então, quem que corresponde ao 2 é o 4. Então, a gente vai botar o 4 aqui. Tá? E quem corresponde ao 3 é o 6. Maravilha. Então, a gente percebe, isso é 2 vezes 1, isso é 2 vezes 2, isso é 2 vezes 3. Então, isso que está escrito aqui satisfaz essa regrinha, né? Satisfaz essa fórmula, perdão. Então, a gente pode descrever essa função que está aqui dando essa formulinha. Mas é muito, muito importante a gente perceber outra coisa, que função, pessoal, não é só a formulinha. Né? Foi dada uma formulinha aqui, e essa formulinha descreve esta correspondência que nós estamos observando aqui, tá bom? Mas, quando a gente olha para a fórmula aqui, nós perdemos alguma informação, perdemos parte da informação que é fundamental para a gente entender uma função. Quando eu olho só para a fórmula, eu até vou mover parte dessa tela para fora da nossa lousa, para a gente focar a nossa atenção. Vejamos, o que se perdeu aqui, quando eu olho só para a fórmula? Né? Até essa informação que eu tenho aqui do lado, até isso se perde quando eu olho só para a fórmula. Eu estou olhando para essa fórmula, f de x igual a 2x. O que está faltando aqui para eu entender isso como uma função? Né? Volta para a definição de função. A definição de função começa com dois conjuntos, A e B. Eu preciso ter esses conjuntos também. Eu não posso ter só uma lei de correspondência, né? Que no caso aqui é dada por essa fórmula. Eu preciso ter os conjuntos também. Então tá aqui os meus conjuntos. Quando eu olho só para a fórmula, cadê os conjuntos? Sumiram, né? Não, eu preciso olhar para a fórmula e preciso olhar para os conjuntos também. Né? E, aliás, esses conjuntos são mas tão importantes, que eles recebem um nomezinho também especial. Né? O conjunto A é chamado de, vamos usar cores aqui, ele é chamado domínio da função f, certo? O conjunto A é o domínio da função. Então, toda função tem que ter pelo menos um domínio associado a ela. E se eu olho para a formulinha, cadê o domínio? Sumiu. Né? Não pode esquecer o domínio. Tá bom? Então, está aqui o domínio. E esse outro conjunto que aparece do lado de cá, ele é chamado de contradomínio. Faz sentido, né? Se o domínio é o conjunto de valores de partida, digamos assim, são os elementos que vão ter um correspondente em outro lugar, e esse outro lugar é o nosso contradomínio, então faz sentido chamar o conjunto B de contradomínio, tá? Então, se o A é o domínio, o B é o contradomínio. Então, de novo, olha só, agora que a gente tem uma nomenclatura sendo construída aqui, quando a gente olha para o domínio de uma função, se eu representar esse domínio graficamente, né, tem que estar saindo flechinha de todo mundo aqui. Uma flechinha só
de cada elemento. Exatamente uma tem que partir. E não pode ficar sobrando ninguém. Tá? Do lado de cá não pode sobrar ninguém. Isso aqui não seria função, né? Porque teríamos alguém sobrando ali. Não, isso não pode acontecer. Maravilha. Do lado de cá, né, no contradomínio, não tem problema, pode sobrar coisa, né? Pode sobrar qualquer coisa, aliás, não importa o que seja, né? Beleza, pessoal. Vejamos. Mas tem mais um conjunto que está, digamos assim, um pouco escondido aqui, né? Que quando eu olho aqui para o conjunto B, eu vejo as flechinhas que estão chegando no conjunto B, que é o contradomínio, e nem todo mundo está recebendo, né? Nem todos os elementos estão tendo uma flechinha chegando nele. Esses elementos onde está chegando uma flechinha neles, eu gostaria de destacar eles aqui com uma outra cor. Eu vou usar aqui um balãozinho de cor diferente, tá? Esses conjuntos, esses elementos aqui, eles formam o quê? Eles formam um subconjunto do conjunto B, né? Esse subconjunto aqui é o que nós chamamos de imagem da F. Tá bom? Então, quem que é a imagem da F? É todo mundo que tem alguém correspondente no outro lado. Tem alguém correspondente no domínio, tá? Esses caras aqui tem alguém correspondente do lado de cá. Estes aqui não tem ninguém correspondendo a eles, então eles não estão na imagem, tá bom? Eu gostaria de usar também uma notação especial para indicar esses conjuntos. Tem muitas notações que a gente poderia adotar. Eu gosto de adotar essa notação aqui. Chamar o conjunto A. Eu vou chamar ele de DOM de F. DOM de domínio, tá bom? E aqui o conjunto imagem, eu vou chamar ele de IMG de F, certo? Conjunto imagem. Então, para toda função, eu tenho um domínio, eu tenho um contradomínio e eu tenho uma lei de correspondência. E por causa dessa lei de correspondência, surge um outro conjunto contido dentro do contradomínio, que é o conjunto imagem dessa função. Tá bom? Se eu fosse escrever usando, então, notação matematiquez, né? Quem é o meu conjunto A, que é o domínio de F? Ele é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3. Quem é o contradomínio B? O contradomínio B é o conjunto dos números 2, 4, 6, 8 e 10. Mas esse conjunto aqui é a imagem? Não. Ele contém a imagem, então ele contém a imagem de F, que é o conjunto formado só pelos elementos 2, 4 e 6. Tá bom? Então, toda função é assim. Tem um domínio, tem um contradomínio, tem a lei de correspondência do domínio para o contradomínio. No domínio não pode ficar ninguém de fora, não pode partir mais de uma flecha de cada elemento, tem que partir uma flecha só. No contradomínio, não tem problema, pode chegar mais de uma flecha no mesmo elemento, não é proibido isso. Mas o que não pode acontecer no contradomínio? Bom, praticamente qualquer coisa pode acontecer no contradomínio, nós não temos muita restrição, ele não precisa encher todo o conjunto, né? A imagem não precisa ser todo mundo, né? Mas não tem nenhum problema de chegar... Depois eu faço mais exemplos, né? Então, a gente vê mais situações em que pode haver variações aqui dessa figura, tá bom? Mas a gente entender, para a gente entender o que é função, tá aqui a figura que diz para a gente de uma maneira pictográfica, né? Na forma de uma figura, o conceito de função está bem traduzido aqui. O que é o domínio, o que é o contradomínio, o que é a lei de associação e o que é o conjunto imagem. Tá legal? Bom, beleza. Então vamos tocar a bola para frente, tá? Como essa função, ela é uma função definida num conjunto muito pequeno, né? O conjunto A, que é o domínio, ele é bem pequeno. Então, a gente também poderia codificar essa informação dada por essa função construindo uma tabelinha. Então, vamos construir uma tabela de valores, né, da nossa função f. Como é que a gente poderia fazer isso? A gente costuma fazer dessa forma aqui, ó. Vamos colocar algumas linhas assim, ok? Aqui na coluna da esquerda
nessa primeira linha, nós vamos colocar os valores de x, aqui os valores de x pertencentes ao conjunto A, que é o domínio, e nessa linha de baixo aqui, nós vamos pôr os valores correspondentes f de x pertencentes a B, certo? Bom, beleza. Então, na primeira linha, eu tenho que pôr os elementos de A. Quem são eles? O 1, o 2 e o 3, certo? São eles que estão no conjunto A. Maravilha. Agora, quem é o correspondente do 1 pela nossa função f? É o 2. Quem é o correspondente do 2 é o 4. E o correspondente do 3 é o 6. Certo? Porque, como nós vimos, a lei de correspondência aqui é f de x igual a 2x, né? Para essa função. Tá bom? Muito bem. Ok. Então, assim a gente codificou na forma de uma tabela, que é uma maneira visual de organizar informações, e essa tabela está nos dizendo também alguma coisa sobre a função f. Mas é importante a gente observar que, ao fazermos uma tabela, também parte da informação foi perdida. Né? Vocês conseguem perceber qual informação está sendo perdida quando eu monto uma tabela de valores? Né? É uma perguntinha que, se alguém quiser responder, o chat é aberto, os alunos podem fazer pergunta aí. Eles devem estar perguntando. Só fique à vontade, pode perguntar, tá bom? Os monitores estão aí para ir respondendo. Então, vejamos. Para a gente não embolar o meio de campo aqui, eu vou prosseguindo, tá bom? Mas eu vou deixar em aberto essa questão. Que informação que se perdeu quando eu montei a tabela? Tá bom? Alguma coisa se perdeu daquela figura que tínhamos desenhado antes. Vejamos. E se eu fizesse uma coisa assim? E se eu disser para vocês agora que o conjunto A é o conjunto dos números naturais? Tá bom? Para mim aqui os números naturais vão começar do 1, então 1, 2, 3, etc. Tá bom? E pegar o conjunto B também como sendo o conjunto dos números naturais. E eu disser que a função f de A em B é definida pela formulinha, a mesma formulinha de antes, f de x igual a 2x. Tá bom? Então, notem que agora o que mudou da situação anterior? Olha, mudaram os conjuntos, né? Então, como nós vimos, função é a lei de correspondência, mas é os conjuntos também. Então, eu mudei o domínio, agora o domínio é esse aqui, certo? Mudei o contradomínio, este é o contradomínio. Quem vai ser o conjunto imagem? Quem é que vai estar no conjunto imagem? Bom, eu posso ter, para essa função, será que eu posso ter o 3 no conjunto imagem? Ou o 1 pode estar no conjunto imagem? Né? Faço a pergunta. Será que o 1 pertence ao conjunto imagem da função f? Né? Bom, como é que o 1 pode estar no conjunto imagem? Bom, a gente vai pensar naquela figura anterior, né? Aquela figura que eu desenhei antes. A gente vai pensar assim, bom, tem uma flechinha saindo de alguém do domínio e chegando aqui no contradomínio. Então, tem que estar chegando uma flechinha no 1. Então, ele tem que ter um correspondente no domínio. Mas quem é o correspondente do 1 no domínio? Tem que ser um número que, multiplicado por 2, me dá 1. Né? Se assim é, eu não tenho um correspondente. Então, a resposta aqui é não, o 1 não pertence à imagem, tá? Porque eu não tenho um número que multiplicado por 2 me dá 1. Assim como eu não tenho o 3 também, certo? O 3 também não está na imagem, porque eu não tenho um número que multiplicado por 2 vai me dar o 3, tá? Então, nesse caso aqui, o conjunto imagem é fácil da gente determinar. Então, o conjunto imagem para esta função f, ele vai conter só os números pares, né? 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Certo? Eu não vou listar todos eles aqui, porque se eu fizer, né, isso eu vou me cansar antes de eu terminar. Poderíamos fazer uma tabela? Claro, sem dúvida. Vamos colocar aqui os valores de x, aqui os valores de f de x. Na primeira linha eu vou pôr 1, 2, 3, 4. Eu não vou conseguir escrever todo mundo aqui, então eu vou botar 3 pontinhos assim para indicar que esse padrão continua. Quem que eu vou pôr na linha de baixo? O 2, o 4, o 6, o 8 e assim por diante. Certo? Então eu posso fazer essa tabelinha aqui. Tá bom?
Bom, beleza. Vamos fazer outra mudança agora. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar novamente o domínio. Eu vou dizer agora que o domínio A é o conjunto dos números reais. E eu vou dizer que o conjunto B, que é o contradomínio, também eu vou escolher como sendo os números reais, né? E eu vou manter a mesma função. Então, eu estou falando aqui de uma função agora que vai dos reais nos reais, tá? E a formulinha Ok, eu estou acompanhando as mensagens no chat aqui. Eu espero que eu não esteja falando mal de ninguém, né? Ok, beleza, tá tudo tranquilo. Ok, maravilha, vamos lá. Eu vou manter a mesma fórmula, né? Mesma formulinha. F de x igual a 2 vezes x, certo? Um jeito da gente escrever essa formulinha de maneira concisa, né? Uma notação matemática concisa para indicar a função, seria a gente escrever assim, né? X faz corresponder 2 vezes x, ok? Então, escrever dessa forma aqui é equivalente a escrever assim, tá bom? Então, quando eu escrevo usando essa notação, esse matematiquês aqui, deste jeito, eu estou dizendo que f é uma função, esse daqui é o domínio da função, esse daqui é o contradomínio da função, e o que é que falta? Falta a lei de correspondência. A lei de correspondência é a fórmula. Que fórmula? Está aqui, 2x. Ela corresponde a quem? Ao x. Então, pego um x aqui, multiplico ele por 2, isso é o correspondente dele no contradomínio, tá bom? Então, no matematiquês, a gente escreveria dessa forma concisa aqui, tá bem? Então, a partir de agora, eu gostaria de adotar essa notação, porque ela é bem conveniente, tá? Então, eis aqui a mesma fórmula de antes, né? Mas a função não é mais a mesma, tá bom? Ora, por que ela não é mais a mesma? Estou vendo a mesma fórmula, 2x, mas a gente se lembra que função não é só a fórmula, função também é o conjunto, domínio e o contradomínio, tá bom? Ok, beleza? Muito bem. Se eu for fazer uma tabela agora, aí eu vou ter problemas, né? Porque quem que eu vou colocar aqui? Os x, e aqui eu teria que colocar os f de x correspondentes. Bom, mas nós estamos falando dos números reais. Que números reais que eu vou escolher para colocar na primeira linha dessa tabela aqui? Todos eles? Eu vou ter um problema muito sério, porque eu tenho uma infinidade aqui. Mas essa infinidade, nem de perto, ela é igual à infinidade que eu tinha antes. Essa infinidade aqui é uma infinidade enumerável. Eu posso contar que tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Mas essa infinidade aqui nos reais, ela é diferente, ela é estranha, ela é misteriosa, porque eu não consigo dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, e listar eles bonitinhos assim, né? Tem muito número, tem número demais aqui. Tá? Então, esse recurso aqui de montar uma tabela para representar essa função, isso não dá certo. Quer dizer, eu posso sempre montar uma tabela, claro que eu posso. Posso vir aqui e escolher alguns valores para x, vamos colocar aqui, sei lá, o 0, depois o 1, depois o meio, π, né? Vamos escolhendo números do jeito que a gente quiser. Quem que vai ser o correspondente deles? Bom, a função pega o x e leva no 2x, então 2 vezes 0 é o 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes meio é 1, 2 vezes π é 2π, e assim por diante. Bom, eu montei uma tabela aqui, mas o que acontece com essa tabela? Bom, ela não representa mais a função, porque falta um monte de números aqui, né? Eu não vou nem pôr 3 pontinhos assim, porque botar os 3 pontinhos aí significa que tem um padrão que continua a partir daí, mas isso não é verdade. Eu escolhi esses números aqui totalmente de forma aleatória. Ou seja, essa forma de representar a função, quando o nosso domínio é algum subconjunto dos reais, ela não faz sentido. Nós precisamos de uma coisa melhor. Tem que ter uma coisa melhor aqui que nos permita fazer isso. E, de fato, tem algo melhor, que é fazer um gráfico, né? E como é que a gente faz um gráfico? A gente pega um sistema de coordenadas, deixa eu escolher, deixa eu desenhar com outra ferramenta aqui, para as linhas saírem mais retinhas. Então, eu ponho aqui um sistema de coordenadas,
Ok? Vocês devem ter visto isso já em aulas passadas, então eu não vou me deter muito tempo para explicar o que é um sistema de coordenadas, mas neste eixo aqui eu represento os valores de x, e nesse outro eixo aqui eu represento os valores da função f de x. E eu tenho também que escolher uma unidade, que é marcar um segmento aqui inicialmente para dizer, olha, desde aqui da origem até esse ponto que eu marquei, essa linha que eu marquei, isso aqui é a unidade, tá bom? E eu tenho que fazer a mesma coisa no outro eixo. Eu vou marcar aqui a unidade no outro eixo, então isso aqui também seria o 1 no outro eixo. Beleza. A partir disso, eu sei o que seria o 2, porque é só eu copiar, certo? Eu copio este segmento aqui, eu copio ele aqui, 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 usando, por exemplo, um compasso ou uma régua, tá bom? Então, uma vez que eu escolhi a minha unidade, eu posso ir marcando pontos aqui à vontade, tá? Aqueles que eu quiser, sendo múltiplos dessa unidade. Aí eu vou fazer a mesma coisa no outro eixo. 2, aqui seria o 3, aqui seria o 4. E o importante também é notar o seguinte, eu não preciso usar a mesma unidade de medida nos dois eixos, tá bom? Eu poderia muito bem ter escolhido a unidade no outro eixo como sendo esse ponto aqui, por exemplo. Chamar isso aqui de 1, aí isso aqui seria o 2, né? E assim por diante, tá? Mas em cada eixo eu preciso escolher a minha unidade. Uma vez que eu escolhi a unidade em cada eixo, aí eu trabalho com essas unidades que foram escolhidas. Bom, beleza, vamos marcar alguns pontos da nossa função. Então, eu disse aqui que a gente poderia tabelar valores. Vamos tabelar alguns valores, mas não esses aqui, que não são muito convenientes. Vamos escolher alguns valores melhores aqui. Vamos escolher, por exemplo, menos 1, 0, 1 meio, 1, 3 meios. Acho que esses valores são melhores. E vai ficar claro por que eu estou fazendo essa escolha, tá bom? Porque se eu não for particularmente esperto aqui na hora de escolher os pontos, eu não vou conseguir desenhar muito bem o gráfico da minha função, certo? Isso vai ficar claro. Mas vamos lá. Aqui, então, eu coloco 2 vezes menos 1, é o menos 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes meio é 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3 meio, 3. Agora eu tenho aqui um conjunto de pares de pontos que eu posso marcar no plano cartesiano. Por exemplo, o primeiro ponto que eu posso marcar, posso escolher marcar esse aqui, tá? Quando x é igual a 0, f de x é 0. Isso me dá um par ordenado. Quando eu olho para isso aqui, eu tenho par ordenado 0, 0. Então, vamos lá na figura e a gente marca o 0, 0. Está aqui, vou marcar o 0, 0. É esse ponto aqui. Coordenada x é 0, coordenada y é 0. Beleza. Ok? Pega outro ponto. Vamos pegar, sei lá, por exemplo, esse aqui agora. Tá? Então, eu vou escolher esse daqui. Ele me dá o par ordenado menos 1, menos 2. Certo? Vamos lá marcar esse ponto no nosso plano cartesiano. Coordenada x é menos 1, coordenada y é menos 2. Né? Então, a gente normalmente faria assim, sei lá, desenha uma retinha aqui no menos 1, uma retinha pontilhada no menos 1, uma retinha pontilhada no menos 2, onde elas se cruzam, é aí que eu vou marcar os pontos, certo? Então, esse é o ponto menos 1, menos 2. Beleza. Pega o próximo ponto. Agora, pode ser esse aqui, 1 meio e 1. Bom, eu não marquei 1 meio na minha reta, mas eu tenho 1. Né? A unidade está aqui. Então, basta eu marcar a metade da unidade, que seria aqui. Isso seria meio. Tá? E o ponto que eu preciso marcar aqui é o ponto de coordenadas meio e 1. Então, eu desenho uma retinha aqui, pontilhada aqui, onde elas se cruzam. Pronto, é ali que eu vou marcar o meu ponto. Tá? Ok, beleza. Eu acho que isso já basta para a gente poder desenhar o gráfico da nossa função. Isso porque, bom, nós sabemos por outros meios, né, que uma função que obedece essas razões aqui de proporcionalidade, né, a segunda linha é 2 vezes a primeira, isso tem que corresponder a uma reta, né? Então vamos ver se eu consigo desenhar essa reta aqui aí agora. A coisa vai ficar complicada para mim, mas vamos lá. Eu tenho que ligar esses pontos aqui. Assim. Ok. Então, o que eu desenhei aqui seria, ou pelo menos a gente espera, né? São o quê?
todos os pontos correspondentes, né? Todos os pontos correspondentes. Se eu vier aqui em cima dessa linha, por exemplo, e eu desenhar aqui uma linha tracejada no 1, vamos desenhar uma linha tracejada no 1 até ela encostar com essa linha inclinada. Notem que ela está cruzando aqui no 2. Então, estou marcando esse ponto aqui. Vejamos, será que o ponto de coordenadas 1, 2 pertence à minha tabela? Vamos olhar aqui, ó. Está aqui, ó. É o próximo ponto na tabela. Pega o 3 meios. 3 meios seria aqui, ó. E a gente faz a mesma coisa. Sobe o 3 meios lá para cima. Sobe o 3 para cá. Eles cruzam aqui nesse ponto. Então, o ponto 3 meios pertence à minha tabela? Pertence. Está aqui, ó. Ok? E a gente pode verificar que se eu escolher qualquer número aqui, qualquer número que eu quiser, e repetir esse processo, eu encontro o correspondente dele lá do lado de lá, tá? Então, isso aqui representa essa linha que eu desenhei, essa linha contínua que eu desenhei, representa, sim, todos os possíveis valores y igual a 2 vezes x, que é a minha função f de x. Tá certo? Então, essa aqui é uma maneira um pouco mais conveniente da gente representar a informação. Ainda assim, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, né? Quando a gente desenha dessa forma, a gente desenha uma figura. Isto que eu desenhei aqui, pessoal, a gente costuma chamar de gráfico, né? É o nome que se costuma batizar essa coisa. Gráfico, né? Gráfico de uma função. Mas isso não é realmente verdadeiro, né? Porque o gráfico de uma função não é essa figura aqui não, pessoal. O gráfico de uma função é um conjunto, tá? E o gráfico da função é definido dessa forma aqui. Definição de gráfico da função. O gráfico de f é o conjunto. Eu vou chamar esse conjunto de graph de f, né? Algumas pessoas costumam usar essa notação, g de f, assim. Tá bom? Eu prefiro essa daqui, graph de f. E o que é o graph de f? Ele vai ser o conjunto, pessoal, de todos os pares ordenados x, f de x, todos mesmo que eu consegui formar para essa função. Mas para eu conseguir formar todos os pares dessa forma, eu preciso que os valores de x percorram o domínio completo dessa função. Tá? Então, isso aqui é o que nós devemos chamar, e é o que é a definição de gráfico de uma função. É um conjunto, é o conjunto de todos os pares ordenados. Eu olhando para o gráfico de uma função, eu sei quem é o domínio. O domínio vai ser o conjunto de todos os valores que aparecem aqui na primeira coordenada. Pego todos esses x que apareceram aí, isso é o domínio. Tem que ser porque foi assim que eu defini o conjunto. Eu peguei os x do domínio. Então, quem aparece aqui na primeira coordenada, todos os números que aparecem aí, eles são os elementos do domínio. E na segunda coordenada, quem são os elementos que vão aparecer? São aqueles que estão na imagem, né? Porque a cada um desses corresponde a alguém do lado de lá, certo? Então, se eu pegar só a primeira coordenada, todo mundo que aparece ali forma o domínio. Se eu pegar só a segunda coordenada, todo mundo que aparece ali vai me dar a imagem do conjunto F, certo? Então, vejam só, quando eu olho para a imagem, quando eu olho para o gráfico da função, definido da maneira que está escrito aqui, o que acontece? Eu perdi de novo informação, né? Que informação que foi perdida aqui? Fica para vocês responderem. De novo, foi perdido aqui alguma informação. Qual é a informação que eu perdi? Quando eu olho para o gráfico. Ok, beleza. E quando eu olho para essa figura aqui, que a gente costuma chamar de gráfico, né? Não, a gente deveria chamar essa figura aqui de esboço. Esboço do gráfico. Por que esboço do gráfico? Porque isso aqui é uma representação visual, é um desenho que eu estou fazendo na tentativa, que normalmente falha bestialmente, nós vamos entender por quê, mas na tentativa de representar esse conjunto aqui, que é o conjunto gráfico da função, né? Então, o que eu estou representando aqui é o gráfico da função. Mas é só um esboço do gráfico, porque, de novo, não está completo, né? É uma figura que representa uma parte do conhecimento, uma parte da informação, digamos assim, né? Que a função f representa, mas não me dá toda a informação. Eu não sei o que está acontecendo
aqui adiante, eu não sei o que está acontecendo para o lado de cá, nem para o lado de cá, nem para o lado de cá, certo? E eu, realmente, entre um ponto e outro, se eu pego 2 pontos consecutivos na minha tabela, que foram os pontos que eu usei para marcar aqui, o que acontece nesse intervalo aqui, né? Bom, eu sei o que acontece nesse intervalo, vai ser dado pela lei de correspondência, que é 2 vezes x. Mas se eu der uma lei de correspondência mais complicada, eu vou ter dificuldade para entender o que acontece quando eu estou aí num intervalo dos pontos amostrados, né? Pontos amostrados são esses pontos aqui, que eu usei para construir a minha tabela, certo? Então, o esboço do gráfico não é o gráfico da função, é uma representação pictográfica, é uma figura que vai representar a minha função, certo? Mas apenas parte da informação. Eu consigo saber mais ou menos o que está acontecendo. Mas, assim, olhando para o gráfico de uma função, eu tenho uma intuição relativamente boa, né? Se eu tiver desenhado direito esse gráfico, eu tenho uma intuição muito boa sobre o comportamento dessa função. Eu posso saber, por exemplo, olhando para essa figura que está aqui, né, que a minha função cresce nessa direção. À medida que os x vão crescendo aqui, os y correspondentes estão crescendo aqui, né? E não só isso, à medida que o x cresce aqui, os y estão crescendo em uma razão direta. E essa razão é 2 vezes x, certo? Então, isso tudo eu posso intuir olhando para essa figura que está aqui. Então, o esboço do gráfico é, sim, uma informação muito legal, muito conveniente, uma forma muito interessante da gente representar a função, tá bom? Mas, de novo, não seria correto chamar isso de gráfico. Porém, como a gente faz isso na prática, né, a gente continua chamando isso daqui, sim, de gráfico. Mas entendendo que não é realmente o gráfico, que o gráfico é aquele matematiquês aqui de trás. Isso aqui é o gráfico. Isso aqui é só a figura que a gente chama de gráfico. Beleza? Ok, beleza, maravilha. Vamos pegar uma função um pouquinho mais complicada do que essa, então. Eu gostaria de aproveitar essa figura aqui, então eu vou fazer uma coisa que eu adoro fazer nessa lousa digital, aqui na lousa física eu não consigo fazer, que é simplesmente copiar a figura e colar ela. Ups, acho que eu fiz besteira aqui até. Vamos colar essa figura aqui. E apagar a parte que não interessa, que é essa parte aqui não me interessa, aqui também não. Porque eu vou fazer uma figura nova agora, tá bom? Ok, preciso ser mais cuidadoso para apagar, senão eu apago coisa que eu não devia. Ok, maravilha. Prontinho. Assim é muito mais rápido do que eu ter que, né, construir o gráfico outra vez. Eu gostaria de pegar essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 1. Ok? E eu vou pegar o domínio dessa função, domínio dela, eu quero que seja o conjunto R e o contradomínio. Então, deixa eu escrever usando aquele nosso matematiquês de antes. A minha função f vai ser a função dos reais nos reais, que pega o x e leva em x ao quadrado menos 1. Tá bom? Vou montar uma tabela de valores. Eu acho que eu devia até abrir uma lousa diferente para fazer isso. Então, deixa eu abrir uma página aqui em cima. Depois dessa, isso. Vou copiar essa coisa para lá. Assim. Porque eu quero repetir o processo de antes. Eu vou construir uma tabelinha de valores aqui, tá bom? E notem, pessoal, essa tabelinha de valores é totalmente arbitrária. A escolha de valores que eu vou pôr aqui não tem nenhuma razão especial, pelo menos no presente momento, para eu fazer a escolha do jeito que eu vou fazer. Eu estou simplesmente escolhendo assim porque a minha intuição está me dizendo, olha, escolhe dessa forma que vai dar certo. Né? Então eu vou pegar, sei lá, valores assim desse tipo, ó, menos 1, 0, 2, não, peraí, vamos começar do menos 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Certo? Quem é o correspondente? Então, para eu calcular o correspondente ao menos 2, o que eu tenho que fazer? Quero calcular f de menos 2. Isso aqui, obedecendo essa regrinha que está aqui em cima, tem que ser menos 2 ao quadrado menos 1. Isso é 4 menos 1, que é igual a 3. Então, aqui eu tenho que pôr o número 3, certo?
Agora eu apago meu rascunho aqui. Muito bem. Quem corresponde ao menos 1? Então, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Quem corresponde ao 0 é o menos 1. Quem corresponde ao 1 é o 0 outra vez. Quem corresponde ao 2 é o 3 outra vez. Tá, então vamos repetir o processo de antes. Vamos pegar essa tabelinha, deixa eu arrastar ela mais para baixo aqui, para ficar visível, para a gente ir marcando. Isso aqui vai dar certo? Não consigo chegar mais perto. Assim? Acho que dá. Muito bem. Então vamos lá, vamos marcar os pontos aqui. O primeiro ponto que eu tenho é o menos 2. Menos 2. Só que agora eu percebi que eu colei de um jeito que o meu desenho ficou desalinhado com relação à minha grade. Então deixa eu colar melhor aqui. Senão eu não vou conseguir marcar os pontos. Assim. Aí, agora sim. Então vamos lá, vamos marcar o ponto menos 2, 3. Menos 2 é aqui. O 3 é aqui. Então eu estou falando desse ponto aqui. Depois menos 1 e 0, eu estou falando deste ponto aqui. Depois o 0 menos 1 está aqui. Depois o 1, 1, 0 está aqui. E por fim o 2, 3 está aqui. Certo? É bastante óbvio, né, por essa fórmula que está aqui, que se eu escrever o seguinte, f de menos x, isso daqui vai ser menos x ao quadrado menos 1, mas isso é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1, né, que é a minha f de x. Ou seja, quando os meus x são negativos, os valores coincidem com o respectivo dele, né, que é positivo. Esse tipo de função, que satisfaz uma regra como essa daqui, é o que nós chamamos de função par. Quer dizer, quando eu troco o sinal aqui do elemento no domínio, a função permanece com o mesmo valor, né, depois da troca de sinal. Então, essa é uma função par. E uma função par, ela vai ser simétrica com relação ao eixo em que eu marco os valores de f de x, seria o eixo y aqui no caso. Tá bom? Ótimo. E agora? Bom, agora, da melhor maneira possível, eu vou tentar ligar esses pontos com uma linha contínua. Vamos ver se eu vou ser capaz de fazer isso. Eu sou péssimo para desenhar, pessoal. Muito péssimo mesmo. Sempre que eu preciso fazer um desenho, eu vou no computador e eu peço para o computador fazer, pelo amor de Deus, fazer o desenho para mim. Às vezes ele me atende, às vezes não. Aí. Não, tem que passar pelos pontos certinhos. Não está passando. De novo. Bom, pessoal, faz de conta. Vamos lá. Faz de conta que isso aqui é o desenho do gráfico dessa função, certo? Então, aqui eu desenhei y igual a f de x, que é x ao quadrado menos 1. Tá bom? Se eu tentar repetir o que eu fiz na figura anterior, vim aqui pegar um ponto, por exemplo, o meio, e rebater o meio aqui, né, daqui, rebater ele para cá, eu vou estar em apuros muito sérios, porque a minha curva aqui não ficou muito boa, certo? Eu não desenhei com toda a precisão. Isso mostra para a gente, aliás, é muito bom que aconteça isso, para a gente perceber o seguinte, de novo, esse desenho que eu tenho aqui, ele é um esboço do gráfico, ele não é o gráfico, tá bom? Ele é só um esboço. Então, ele dá uma ideia de como essa função se comporta, eu vejo aqui que a função ela vai decrescendo. À medida que o x vai aumentando, desde os negativos até os positivos, a função ela vem decrescendo até que ela atinja um menor valor, aqui nesse caso, nesse ponto, e depois ela começa a crescer de novo, né? Então isso me dá uma intuição. E se a gente lembra um pouco da geometria, essa curva que eu desenhei aqui, a gente sabe, né, que ela tem que ser uma parábola, tá certo? Uma curva muito especial chamada parábola, tá? Mas se você tentar desenhar a parábola à mão assim, provavelmente, né, a menos que você seja um excelente desenhista, você não vai conseguir desenhar uma parábola perfeita, como eu não consegui desenhar aqui. A menos que, sei lá, talvez eu jogue mais pontos aqui, né? Coloco mais pontos intermediários e deixo essa coisa correr para ver o que acontece. Bom, e se eu fizer, então, próximo passo,
Vamos complicar mais ainda a nossa vida. Agora eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria de representar a função f dos reais nos reais, que associa a cada x essa coisa aqui, x à terceira menos 3x ao quadrado mais 2x. Bom, agora a coisa vai ficar tão complicada, mas tão complicada mesmo, que eu até vou fazer diferente. Eu vou mudar da minha lousa aqui, eu vou para uma outra janela de computador. Bom, nessa janela de computador eu vou alternar já. Nessa outra janela eu vou desenhar os gráficos usando o computador. Então, eu vou desligar esse compartilhamento aqui, então eu pediria para o Gustavo aí ficar a postos, Gustavo. Eu vou parar aqui. Bom, então o que eu vou fazer aqui, pessoal, é só automatizar esse processo que nós fizemos na mão até agora, eu vou fazer usando o computador. A linguagem que está sendo usada aqui para fazer isso nem vem ao caso, tá bom? Só vamos entender assim, que o que vai ser feito aqui é escolher os pontos, marcar esses pontos num eixo e desenhar uma figura, tá bom? Então eu vou começar definindo a função. Então a minha função... Vamos, computador. Vamos, meu filho. Isso. Bom, então só para ficar claro, o meu mouse aparece aí para vocês, o apontador do mouse está visível? Sim. Assim, quando eu mexo o mouse, ele aparece na tela? Sim, né? A gente pode ver o mouse sim. Se eu posso marcar assim, quando eu marco, ele também aparece marcado. Também Bom, aparece. beleza. Então, só para ficar claro, né? Essa é a função que eu queria, cujo gráfico eu quero desenhar. É o x à terceira menos 3x ao quadrado mais 2x. Bom, aqui embaixo, nessa linha aqui, ó, eu vou escolher alguns pontos. Eu estou escolhendo os pontos, que eu vou chamar um conjunto X, então isso aqui vai representar para mim o meu domínio, no caso. Os pontos 0, 1 meio, 1, 3 meios e 2. Tá bom? E nesse outro conjunto aqui, que a gente pode reparar que ele é formado por pares xf de x, ó, né? Para todos os x pertencentes ao conjunto x grande, o que eu estou fazendo aqui? Se esse conjunto aqui em cima é o meu domínio, esse conjunto aqui embaixo é o gráfico, certo? Aí eu estou instruindo o computador a pegar esses pontos do gráfico e fazer uma figura com eles. São esses comandos que seguem abaixo aqui para fazer isso. Tá? Então vamos lá, vamos executar isso aqui para ver o que acontece. Aí, maravilha, pronto, já deu um erro aqui. Eu acho que o que eu queria fazer era isso aqui. Aí, beleza. Ótimo. Assim a gente pode ir rodando aqui para baixo, tá? Ops, o que aconteceu aqui? De repente mudou minha tela. Não, tá aqui. Então, olha só, o que o computador fez aqui foi exatamente aquilo que eu fiz agora há pouco, usando só a minha lousa, né, e a canetinha, né? Eu vim aqui e marquei os pontos. Então, o ponto, olha, 0, o meio, né? Eu só não sei os valores, né? Porque eu não estou imprimindo a minha tabela para eu saber quais são os valores. Mas vamos imprimir a tabela para a gente enxergar essa tabela de pontos, né? Aí, ó. Agora a gente tem os pontos aqui que estão marcados. O 0, 0 está marcado, o 1 meio, 3 oitavos está marcado, o 1, 0 que está aqui está marcado, 3 meios, menos 3 oitavos é esse ponto aqui, e depois o 2, 0 está marcado aqui, certo? Bom, se eu tentar desenhar um gráfico ligando esses pontos, eu acho que vai ficar perto, pode até chegar bem perto do que realmente é essa função, né? Mas, vejamos, eu faria uma linha assim, né? Ligo esse ponto aqui, viria até chegar nesse, mas quando chega nesse eu tenho que começar a descer, porque daqui eu preciso chegar nesse, então eu desceria aqui, daqui continuaria descendo até chegar nesse ponto, mas a partir daqui teria que subir, porque eu tenho que chegar nesse daqui. Então a gente vê aqui uma figura que parece um S, né? Que se formaria aqui. Se eu desenhasse essa figura, ela estaria perto da realidade, mas ela estaria errada. Porque aqui, ó, esse ponto que tem coordenadas meio e 3 oitavos, dá a impressão que a função cresce até chegar aqui e depois decresce. Mas não é verdade. Se eu desenhar um ponto um pouquinho antes aqui e fizer as contas, por exemplo, eu fiz... Eu não vou poder mostrar aqui agora porque eu não tenho o... tenho sim. Eu fiz isso já na próxima tela aqui, ó.
Eu marquei os pontos, não, 5 meios, não é esse que eu quero marcar, não. Eu vou colocar aqui de novo, nessa lista de pontos aqui, eu vou colocar os pontos que eu estou me referindo, que são os pontos 2/5, tá? E 8/5. Eu vou acrescentar eles. Agora a gente enxerga melhor, olha, o 8/5, o 2/5, 2/5 é aproximadamente 0,4, alguma coisa assim, 0,42, sei lá. Tá mais ou menos por aqui assim. Esse é o 2/5. Dá para perceber que esse ponto aqui está um pouquinho acima desse, né? Então, se eu tivesse desenhado ligando esse ponto e ignorado esse aqui, a gente vê que a minha curva não iria fazer aquilo que é o correto, quer dizer, ela não iria passar por aqui, mas iria passar para baixo, por baixo dele, né? Então, para ficar mais correto, eu teria que acrescentar esse ponto também. E a mesma coisa é verdade aqui. E o pior é que nem esses pontos que eu escolhi são, de fato, os pontos certos. Existem outros pontos com valor ainda maior aqui e com valor ainda menor aqui. Bom, como é que eu sei disso? Bom, eu sei disso porque eu sei cálculo, né? E é o cálculo que me diz isso. Mas aí eu já estou me adiantando muito, a gente não quer falar muito de cálculo aqui ainda, por enquanto é pré-cálculo, tá certo? Bom, eu vou manter aqui esses pontos. Vamos ver, se eu quero melhorar a precisão do meu gráfico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar mais pontos. Então é isso que eu vou fazer aqui, vou marcar mais pontos. Ó, marquei mais pontos. Nessa figura aqui agora, eu tenho em vermelho os mesmos pontos de antes, com aqueles pontos com que eu comecei, e agora eu marquei mais pontos adicionais. Eu tenho um que está aqui para cima, no 2,5, e outro aqui no menos meio, está aqui para baixo. Então, isso reforça a minha intuição. O gráfico tem que estar vindo daqui de baixo até chegar no zero, depois ele vai crescer aqui, vai decrescer aqui, aqui ele volta a subir, e ele tem que passar por aqui. Certo? Então, essa figura vai fazer uma espécie de um S alongado, né? Típico de uma função do terceiro grau. Bom, eu vou usar uma funçãozinha aqui que vai gerar uma quantidade maior de pontos para mim. Eu vou plotar 10 pontos aqui no intervalo que vai de menos meio até o 2,5. Então, vamos ver com mais pontos. Olha, se eu plotar mais pontos, melhora ainda mais a minha intuição, né? É só ir ligando os pontos, eu já estou enxergando melhor essa figura. Mas ainda assim, eu não tenho certeza absoluta de que a minha figura está fazendo, que a minha função vai estar fazendo exatamente aquilo que eu imagino que ela esteja fazendo. Se eu quiser ter certeza disso, eu preciso pôr mais pontos. Vamos botar mais pontos nessa brincadeira. Oh, melhorou bastante, olha só. Né? Agora eu estou enxergando bem melhor e eu tenho mais confiança de que a minha função está aqui fazendo um S sim. Né? Beleza. Vamos por mais pontos ainda. Oh, melhorou mais ainda. Vamos colocar mais pontos ainda, só porque eu gosto de judiar do computador. Escravinho, ele calcula, né? Deixa ele calcular. Oh, olha que maravilha. Né? Se eu ponho uma quantidade bem grande de pontos, quanto mais pontos eu for colocando, isso está claro, né? Dessa brincadeira que nós estamos fazendo aqui, que quanto mais pontos eu for colocando, mais fácil vai ser ligar esses pontos para formar uma linha, né? Bom, pessoal, mas isso é exatamente o que o computador faz toda vez que a gente pede para ele desenhar algum gráfico de alguma função. Ele joga lá uma quantidade de pontos e depois ele tenta da melhor maneira possível ligar esses pontos, certo? Então, às vezes, quando você for com o computador e falar, desenha esse gráfico aqui para mim, ele vai desenhar mais ou menos certo. Bom, às vezes você vai dar sorte, ele vai desenhar uma figura muito, muito precisa, porque ele jogou muitos pontos, às vezes não. Às vezes você põe uma função mais complicada, por exemplo, e aí o computador não vai ser capaz de desenhar aquele gráfico muito bem, não. Tá bom? Então tenha cuidado, né? A gente não pode substituir o nosso conhecimento quando a gente lida com informação de funções, tá bom? Tem que lembrar que função tem domínio, tem contradomínio, tem a lei de correspondência, tem uma quantidade muito grande de informações quando eu lido com um domínio que é muito grande, né? E a figura que nós estamos vendo aqui representa só parte dessa informação. Mas vamos fazer isso, vamos falar para o computador agora, olha, liga esses pontos aí para a gente ver como é que eles ficam, né? Faz aí o melhor serviço que você puder, computador. Olha aí, ele fez o serviço para a gente, ele ligou os pontos, maravilha. Notem que se você examinar de perto essa figura aqui, você vai notar que em cada um desses pontos intermediários, o que a gente vai ver é mais ou menos um segmento de reta. Porque o computador não sabe dizer se entre esse ponto e esse ponto, o que a minha função está fazendo.
ele não sabe dizer se aqui segue reto, se faz uma curva para cá, se a curva vem desse outro jeito. O computador não sabe disso, não. Quem sabe disso somos nós, né? Seres humanos. O computador não tem essa intuição. Bom, vou jogar fora os pontos e vou ficar só com a linha pontilhada, certo? Então, olha só. Se a gente ligar os pontos, depois eu jogar aquele monte de pontos fora, só para não poluir a figura, mas ficando com os pontos que eu tinha marcado no começo. Reparem bem que, ó, aquilo que eu falei é verdade. Olha para o ponto que eu tinha tabelado aqui em vermelho, né? Reparem que a função sobe um pouquinho para cima. Inclusive, eu vou colocar um comando aqui para me imprimir isso com mais detalhe ainda. Se eu conseguir, né? Vamos ver. Aqui. Acho que é assim que faz, para ele desenhar uma figura grandona. Isso, assim eu consigo enxergar melhor, todo mundo vendo melhor, né? Que antes de chegar nesse ponto aqui, ó, eu passei por pontos que eram mais altos, eram maiores do que esse. O valor da função estava mais alto, certo? E aqui também. E de fato, ó, como é que eu poderia fazer para localizar o ponto no gráfico aonde a função tem o maior valor possível aqui perto desse ponto? Eu tenho que falar dessa forma, porque se eu perguntar assim, olha, onde que essa função tem um valor maior do que esse ponto aqui, que está marcado em vermelho? A resposta para essa pergunta é só olhar para o lado de cá do gráfico. Ó. Todo mundo que vem aqui para diante, sei lá, perto do 2,5, não sei, todo mundo aqui é maior do que isso, né? É maior do que a função f no ponto 1,5. Então, essa minha pergunta não ficaria muito bem respondida se eu perguntasse dessa forma, né? Onde é que estão os pontos da função em que o valor dela é maior do que no 1,5, ou no 0,5, né? Eu tenho que limitar um pouco o meu escopo, então eu vou fazer o seguinte, ó, perto do ponto 1,5, onde é que a função tem o maior valor possível? É em algum lugar aqui dentro desse segmento, né? Que passa por aqui. E se eu perguntar para o lado de cá, no 3/2, eu tenho que inverter a minha pergunta e perguntar assim, olha onde é que estão os pontos onde a função tem valor menor ainda do que no 3/2, né? Mas eu ainda assim estou perto do 3/2, tá bom? Na linguagem do cálculo, a gente vai aprender a designar esses pontos por nomes específicos. Eu não vou falar os nomes deles agora porque não convém, tá bom? Mas é dizer assim, onde é que está o máximo, onde é que está o mínimo, perto do ponto de interesse. Bom, beleza. Se eu quiser responder essa pergunta, uma coisa que eu posso fazer é desenhar uma linha horizontal desde o eixo X que passa pelo gráfico da função e que toca no gráfico da função em exatamente um ponto. Isso é uma intuição. Eu não estou justificando essa intuição aqui, estou dizendo que parece que se eu fizer isso vai dar certo. Lá no curso de cálculo, isso vai ser provado verdadeiro. Vai ter uma demonstração que vai dizer assim, olha, se eu quero achar os pontos de máximo e de mínimo, eu devo olhar para os pontos do meu gráfico onde a reta tangente fica horizontal. Tá bom? Isso, o cálculo vai dizer para a gente que isso é verdade mesmo. Tá bom? Ou pelo menos com algumas condições a mais que são condições um pouquinho técnicas para eu discutir elas aqui. Deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez ali, fazer um gráfico um pouco maior, só para a gente enxergar melhor e ver que é assim mesmo. Olha. Essa retinha em cinza, ela é uma reta horizontal e ela toca no gráfico em exatamente um ponto. Esse ponto aqui onde ela toca o gráfico é o maior valor possível. Tem que ser, porque imagine assim, ó, imagina que eu pego essa reta aqui e desloque ela um pouquinho para cima. Se eu der um empurrãozinho nela para cima, ela não toca mais o gráfico. Ela deixou de tocar o gráfico. E se eu der um empurrãozinho nela para baixo, ela vai começar a intersectar em mais de um ponto. Ela vai intersectar, sei lá, em 2 pontos aqui, na vizinhança desse 0,5, certo? Então, de fato, pessoal, esse ponto em azul aqui é o único ponto onde essa reta intersecta o gráfico. Sim, essa reta vai intersectar lá adiante, lá para além do 2, não importa. Mas aqui perto do 0,5, ela intersecta só nesse pontinho que está aqui. Então, o ponto, a coordenada x desse ponto é correspondente ao valor máximo nessa vizinhança do 0,5. É o que a gente chamaria de máximo local. A função tem um máximo local nesse ponto. Pronto, falei. Eu não ia falar, mas acabei falando. Tá bom? E aqui desse lado a gente tem o mínimo local. Né? E a nossa intuição diz que para eu achar esses pontos eu devo desenhar uma reta horizontal e ver onde ela tangencia o gráfico. Né? E no ponto onde ela tangencia o gráfico eu tenho o maior valor e tenho também o x correspondente para o lado de cá. Certo?
Tudo isso a gente vai aprender em mais detalhes. Olha, nessa aula aqui de hoje, eu não estou fazendo as coisas de modo muito rigoroso, não. Eu estou, assim, indo bem intuitivo mesmo. Nas lições aí vocês vão ter uma ideia mais rigorosa, tá bom? De tudo isso. E lá no curso de cálculo, então, nem se fala, porque lá nós vamos provar que isso daqui é verdade, certo? Maravilha, maravilha. Em particular, nós vamos aprender uma técnica lá no cálculo que vai nos permitir determinar quem é essa reta aqui exatamente e quem é essa outra reta aqui, né, que são as retas tangentes ao gráfico. Não só tangentes horizontais, mas a gente vai poder determinar tangente em qualquer ponto do gráfico onde tangente exista, né? Não necessariamente horizontal, quer dizer, por exemplo, aqui no 2, eu vou ter uma reta que tangencia o gráfico e que é inclinada. Nós vamos aprender como encontrar essa reta, tá bom? Para aqueles que já estão um pouquinho mais adiantados e estão pensando em derivada, sim, tem a ver com derivada, tá bom? Mas aí eu já estou me adiantando demais, não quero fazer isso não. Bom, então, em termos de gráficos e funções e gráficos, eu espero ter dado uma ideia aqui de que, primeiro, eu tenho a definição rigorosa de função, ela tem certos conjuntos associados a ela, o domínio contra domínio, a imagem, né? Ela é uma lei de correspondência, eu posso representar a informação de uma função fazendo uma tabela, mas se eu tiver muitos pontos no domínio, eu não vou conseguir pôr todos os pontos na minha tabela. Então, como alternativa para isso, eu posso desenhar um gráfico da minha função, que é o que nós fizemos aqui. Eu desenhei um gráfico, o gráfico deu uma ideia melhor para a gente, mas eu tenho que ter certos cuidados na hora de desenhar o gráfico, se a minha função for uma função complicada, né? Mesmo o computador vai ter dificuldade para desenhar esse gráfico. Certo? Isso aí vocês vão aprender por experiência própria mais para frente, e vocês vão encontrar funções que vão dar muito trabalho para o computador. Eu acho que mesmo nessa aula ainda a gente vai encontrar alguma situação como essa. Vejamos, são 8 horas, vamos fazer um intervalo, pessoal? Eu vou voltar lá para minha luzinha depois disso. Tá? Porque o próximo assunto que vai vir na nossa pauta vai ser... são as operações, né? Operações com funções. Isso. Próximo assunto da pauta são operações com funções. Então vamos tomar uma aguinha, eu também vou tomar uma água aqui e eu volto já já, tá bom? Alguém quer assumir? Alguém quer falar alguma coisa? Discutir? Conversar com os alunos enquanto isso? Agora tô. Beleza. Então, vamos fazer uma pausa? Isso, vamos fazer uma pausinha aí, uns 5 minutinhos para tomar uma água, refrescar um pouquinho a pergunta e a gente continua? Sim, o Gustavo vai pôr a vinheta aqui para ficar ocupando a tela da live e a gente volta daqui a pouco. Ok, beleza, então até já. Tchau, tchau. Ok, beleza, estamos de volta. Estamos de volta aqui, Valdec. Ok, pode falar, chefe. Legal esse primeiro segmento. Aí eu entrei, que eu queria perguntar para você da ferramenta que você usou para fazer gráfico. Ok. E aí você tava usando em Python, né? Naquele formato naquele software do Jupyter. Isso, mas o que eu queria perguntar para você é se dá para fazer esses gráficos no GeoGebra e por que vocês... eu sei que dá, né? Então, por que você escolheu fazer em Python na aula? Ok. Aí, bom, acho que é uma boa pergunta, bastante pertinente, né? Eu escolhi fazer em Python por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou familiarizado com essa linguagem, né? E algumas coisas que eu gosto de fazer na hora de fazer a exposição são mais fáceis para mim no Sage ou no Python do que no GeoGebra. Então, tem horas que eu fico me debatendo com o GeoGebra, por exemplo, na hora de fazer a escolha de pontos para eu plotar. Eu sei que tem um jeito de fazer no GeoGebra também, mas eu não sei muito bem como faz isso, não. Então, mas dá para ver pelo familiaridade. Para mim é mais fácil no Sage do que no GeoGebra. Dá para ver pelo seu visual aí, caprichado, youtuber, que sua facilidade tecnológica é bem superior.
Então, beleza. Obrigado, muito obrigado. É bastante encorajador saber que eu estou fazendo alguma coisa legal aqui. Tá, então, tá bom, vamos lá. Então, acho que continuamos. a pergunta que ficaria assim, que os alunos devem estar se perguntando é, puxa, será que eu vou ter que aprender Sage, aprender Python para eu desenhar gráficos de funções também? E a resposta é claro que não, né? Lógico que não. Você consegue virar muito bem com o GeoGebra. Tem até alguns sites na internet, tem o Desmos, né? Acho que os alunos devem conhecer também. O Desmos é parecido com o GeoGebra. Em alguns pontos, assim, ele é até mais fácil de usar do que o GeoGebra. E parece que tem menos bugs também, porque o GeoGebra tem alguns bugzinhos. Ah, não tem não, ele funciona bem. Funciona bem, funciona muito bem. Pro feijão, pro básico aí, isso funciona bem. Eu acho que essa é uma confissão de ignorância da minha parte. Eu não uso muito o GeoGebra no dia a dia, não tenho muita familiaridade com ele. Às vezes eu tento fazer alguma coisa, não consigo, aí eu fico achando que é um bug do programa e não é. Mas enfim, vamos lá, vamos tocar a bola para frente então, né? Se a gente puder alternar então de volta aí a janela do computador, vamos falar agora de operações com funções. E de novo eu vou usar um programa de computador para fazer isso. Bom, antes da gente rodar o nosso programa aqui e vermos operações de funções, deixa eu dizer o que são operações com funções, né? Bom, nós estamos muito acostumados a pensar em operações com números. Eu pego números e somo, subtraio, multiplico, divido. Isso a gente sabe fazer e aprendemos a fazer isso com muitos tipos de números diferentes, inclusive. Mas uma coisa que talvez a gente esteja menos acostumado a pensar e a fazer é a ideia de somar duas funções, multiplicar duas funções, pegar uma função, subtrair da outra. E a novidade aqui é que a gente pode fazer isso. Nós podemos pegar duas funções e somar. Então, eu vou deixar aumentar um pouquinho o tamanho das letras aqui, né? Para facilitar a visualização. Assim tá bom? Tá ótimo. Tá bom, né? Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vamos definir, vamos pegar duas funções que eu também estou escolhendo aqui arbitrariamente, tá bom? São as funções que eu vou chamar de f de x e g de x, aqui estão elas, a minha f de x é x ao quadrado menos 1, a minha g de x é 2 vezes x, e eu quero fazer operações com essas funções, que é simplesmente, a ideia é eu pegar essas duas funções, compor elas de alguma maneira, para formar uma outra função, uma nova função, certo? Então, eu vou fazer isso. Vamos mostrar primeiro as funções aqui, só para ficar claro. Mostrou ou não mostrou? Por que não mostrou? Conecta aí, filho. Vamos lá. Aí. Então, a minha f é essa primeira função aqui, certo? X ao quadrado menos 1. A minha g é 2x. Ótimo. Vamos começar plotando essas duas funções. Agora que nós sabemos que o computador pode plotar coisas para nós, né? Bingo, tá aqui. Está aqui o gráfico da função f, é uma parábola, né? Nós sabemos que é uma parábola. X ao quadrado menos 1 é uma parábola. E 2x é uma reta. Está aqui o g em laranja, essa reta. Tá bom? Ok, primeira coisa que eu gostaria de fazer. Eu quero somar essas duas funções para compor uma outra função que eu vou chamar de soma de f com g. Como é que isso vai ser feito? Simples, pessoal. Para cada valor de x no domínio, eu vou calcular a f, vou achar o valor dela, vou calcular a g, achar o valor dela, e vou pegar esses dois valores e vou somar. Isso vai ser a imagem correspondente nessa nova função que é a soma. Tá bom? Em outras palavras, eu vou aplicar essa lei de formação aqui para a função soma. Eu vou pegar o f de x, somar com f de x, e para mostrar para vocês que ao fazer isso, eu realmente obtenho uma outra função, uma função nova a partir da f e da g, né? Eu vou executar e vou mostrar que de fato, olha para a fórmula que eu tenho descrevendo a minha função h. Né? Ela é o resultado de eu somar a f, que era x ao quadrado menos 1, com a função g, que é 2x. Isso me deu uma nova fórmula, a fórmula x ao quadrado mais 2x menos 1. Ora, essa fórmula é diferente das que eu tinha antes. Não é a mesma, não é a f, não é a g. É uma coisa que veio da f e da g, por meio da soma. E vamos plotar para a gente ver que realmente o gráfico dessa nova função ele é distinto, né, do gráfico das outras. Aqui em azul agora, a gente vê o gráfico do resultado, de eu somar a função f com a função g, dessa maneira que eu falei.
Se a gente pegar, por exemplo, esse ponto aqui, o ponto x igual a 1, é um ponto onde a minha função f cruza com o eixo x e ela tem, portanto, valor 0, né? Se eu olhar para a função g, o ponto correspondente dela é 2 vezes o 1, que é 2. E quando eu somar, eu vou estar somando quem? O 0 com o 2 para dar 2 mesmo. Então, correspondente nesse ponto, na soma, tem que ser exatamente esse aqui onde o mouse está parado em cima dele, certo? É o mesmo ponto. Quer dizer, ela coincide com a G. Mas fora daqui, os valores da F não são zero, são diferentes de zero. E quando eu somar, é lógico que vai dar uma coisa, né, diferente da G, certo? Tem até umas coisas interessantes que a gente poderia testar aqui, só de brincadeira, mas eu não quero também entregar todo o leite para vocês de uma vez só. Na aula, pessoal, que já está gravada, tá? E vocês têm à disposição lá no site. Nessa aula, eu usei o GeoGebra e eu faço essa brincadeira um pouquinho mais devagar e com um pouquinho mais de calma, né? Inclusive, eu pego funções, desde funções mais simples, como a função constante, depois eu vou complicando, função linear, função quadrática, e vou pondo outras funções mais complicadas para a gente ganhar uma intuição melhor do que é somar, do que é subtrair, multiplicar e dividir, tá bom? Aqui eu vou ficar só nesse nível mesmo, de mostrar assim, olha, tá aqui duas funções, a f e a g, eu somo, e o resultado é uma terceira função, e olhando para essa figura aqui, fica claro isso, que eu peguei duas funções, combinei elas de uma certa forma, no caso aqui usando a soma, e eu obtive uma terceira função que eu genuinamente posso chamar de f mais g, certo? Deu essa função cujo gráfico está em azul aqui. Vamos fazer a diferença então, vamos pegar a função f e subtrair a função g da função f. Olha que isso dá uma fórmula diferente de novo, x ao quadrado menos 2x menos 1. Né? Vamos plotar para a gente ver o que é. Está aqui o gráfico da função f menos g. Né? Para cada ponto aqui, eu peguei o valor da f e subtraí o da g correspondente. Né? Por exemplo, aqui no 1,5, olha, o valor da g era maior que o valor da f, então quando eu pegar o valor da g subtraído da f, vai dar um número negativo, por isso que o meu gráfico vem parar aqui para baixo. Certo? Então, de fato, está ocorrendo ponto a ponto aqui a subtração dos valores de f dos respectivos valores de g. Certo? E, de novo, dá uma função diferente quando eu faço isso. E notem que essa operação não é comutativa, né? Se eu pegar a f e subtrair da g, olha o que acontece. Dá uma outra fórmula diferente ainda das anteriores, né? E o gráfico fica assim agora. Quer dizer, a f menos a g dá isto, e a g menos a f dá isso. Oh, mas espera aí, tem uma coisa interessante acontecendo aqui. Olha de novo para o gráfico da h, neste caso aqui, que é f menos g, e olha para o gráfico da g menos f. Né? Se você adivinhou que um é o outro de ponta cabeça, você acertou. É exatamente isso que deveria acontecer. Agora fica para vocês explicarem por quê. Bom, tem um motivo. Beleza, vamos para o próximo, multiplicação de funções. É a mesma ideia da adição e da subtração, só que agora eu vou pegar cada ponto e vou multiplicar pelo correspondente dele. Né? Equivale a eu pegar a fórmula da f e multiplicar pela fórmula da g. Então, se eu pegar x ao quadrado menos 1 e multiplicar por 2x, vai dar o quê? Vai dar 2x à terceira menos 2x, uma função do terceiro grau, que já é um pouquinho chato de desenhar, né? A gente sabe desenhar a função primeiro grau, do segundo grau também, mas quando vê terceiro grau começa a ficar complicado. Beleza, vamos desenhar. Tá aqui então o resultado. Olha só, aquilo que eu falava agora há pouco, né? Quando a gente pega uma função do terceiro grau, tipicamente ela tem esse comportamento. A curva se parece com um S, né? Nem todas vão ser assim, é claro. Tem circunstâncias onde o gráfico da função de terceiro grau não vai ser exatamente um S assim. Fica para vocês pensarem um exemplo onde isso vai acontecer. E o exemplo é bem simples. Procure uma função bem simples do terceiro grau e vocês vão ver que ela não vai fazer, não vai ter esse comportamento aqui de ter um máximo local e um mínimo local. Qual função do terceiro grau que eu preciso pegar para isso acontecer? Para ela não ter mais máximo e mínimo local. Tá bom? Pense numa função do terceiro grau bem simples. Se você pensou nessa função simples, provavelmente é a certa. Ok? Desenhe o gráfico e veja e comprove por você mesmo que a sua intuição está correta. Maravilha. Vamos fazer a divisão agora.
certo? Então eu vou dividir a f pela g, né? Então eu pego a fórmula da f e divido pela fórmula da g, claro, maravilha, né? Pessoal, tem uma coisa que eu estou varrendo para baixo do tapete aqui, assim, de uma forma descarada, mas descarada mesmo, que é uma pergunta cretina. Eu peguei uma função, ela tem um domínio contra domínio. Eu peguei outra função, que também tem um domínio contra domínio, e olha o que eu fiz aqui agora. Eu peguei uma função e dividi pela outra função. Pegou uma função e dividi pela outra. Eu vou perguntar para vocês assim, e o domínio, como é que fica? Será que não muda alguma coisa? Eu já devia ter feito essa pergunta antes, né? Quando eu estava somando, subtraindo e multiplicando, porque, peraí, volta aqui atrás um pouquinho. Para multiplicar, ó, eu tenho que poder calcular f de x e eu tenho que poder calcular g de x. Mas para isso aqui fazer sentido, o x tem que estar no domínio da f. E se eu quero calcular o g de x, bom, o x tem que estar no domínio da g também, né? Ou seja, essa nova função que eu chamei aqui de produto, né? Multipliquei uma pela outra, ela tem uma condição importante sobre o domínio dela. Os x correspondentes têm que estar no domínio da f e também no domínio da g. Ou seja, tem que estar na intersecção, certo? Dos dois domínios. Então, quando eu opero funções, o mínimo que eu posso esperar é que o domínio do resultado vai ser a intersecção dos dois domínios, certo? De cada uma das funções que eu operei. Tá bom? Mas isso muda com a função quociente. Agora, não basta que o x esteja na intersecção dos domínios, porque tem uma outra coisa que pode acontecer aqui, né? Uma outra coisa pode acontecer, e nós vamos enxergar essa coisa agora. Tá? Por enquanto ainda não enxergamos nada, porque eu só desenhei a f e desenhei a g, mas eu vou desenhar também a função h agora. E aí aconteceu isso aqui. Não é exatamente isso que eu esperava ver do computador. Talvez agora vocês começaram a entender aquilo que eu falava agora há pouco. Falava assim, olha, cuidado quando você vai desenhar coisa no computador, porque ele pode mentir para vocês descaradamente. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Computador malvado, você está mentindo para mim. Não é bem assim, é que eu pedi para o computador fazer uma tarefa que para ele está muito difícil. Quando a gente vai chegando com valores próximos de zero aqui, deixa eu voltar para trás um pouquinho, para ver só as funções f e g por um momento. Eu estou pegando a função f dividindo pela função g. Bom, tem alguma coisa que vai acontecer aqui no x igual a zero. No x igual a zero, olha o valor da função g, é zero. E o que eu estou pedindo para ele fazer? Eu estou pedindo para ele dividir o f pelo g. Bom, mas estou pedindo para dividir por zero. O computador vai ficar muito triste com isso. O computador não gosta de dividir por zero. Bom, eu também não gosto, mas o computador menos ainda. E, de fato, é um pouco indigesto para ele quando a gente pede para dividir por zero. E coisas estranhas como essa daqui acontecem. Bom, na verdade mesmo, o computador está apenas assim um pouco perdido, porque ele não sabe muito bem o que vai desenhar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma instrução para o computador aqui, fazer um zoom dentro dessa figura e mostrar só aquilo que está acontecendo aqui perto da origem. Melhorou muito. Olha só. Quando a gente sabe aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue obter resultado do computador, né? Aquilo que eu via antes não era um bom resultado, mas isso que eu estou vendo aqui agora é um resultado muito melhor. Porque agora eu estou vendo o seguinte, quando eu vou dividir uma função pela outra, né? Eu vou dividir uma função pela outra, eu vou ter um problema. Quando eu vou me aproximando do zero, os valores do denominador estão ficando muito grandes em relação aos valores do numerador. Então, vai acontecer alguma coisa desse tipo mesmo. Os valores da função h, que é o quociente, eles podem ficar arbitrariamente grandes e positivos ou arbitrariamente grandes e negativos, que é exatamente o que esta figura sugere para mim. Não estou dizendo que isso é uma prova. Lá no cálculo também nós vamos aprender recursos que nos vão permitir decidir o que está acontecendo aqui exatamente, né? Mas a intuição aqui é que do lado esquerdo os valores estão indo aqui cada vez mais para cima, tanto mais eu me aproximo do zero, mais os valores crescem. Né? De fato, se eu voltar para a figura anterior, né? Na figura anterior eu via isso melhor, né? Olha, vai se aproximando do zero, os valores estão estourando aqui cada vez mais para cima. A gente diria, está estourando para mais infinito.
né? Seria o certo de dizer aqui. Mas a gente não tem ainda certeza absoluta disso, porque nós não sabemos o cálculo, né? Beleza, do lado de cá, o que está acontecendo? Os valores estão estourando para o menos infinito, né? Mas por que será que está acontecendo isso? Bom, de novo, fica para vocês pensarem, tá? E justificarem por que está acontecendo isso, tá? Por que não é os dois indo para mais infinito aqui? Por que um vai para mais infinito, o outro vai para menos infinito quando eu me aproximo do zero? Por que não é o contrário? Né? Deve ter alguma coisa a ver com os sinais desse quociente quando o x está próximo de zero, né? Nossa intuição diz isso. Então, perfeito. Dê uma olhadinha nos valores do quociente, que é olhar para o valor de f, para o valor de g, quando você está do lado negativo, mais perto do zero, e também do lado positivo, mais perto do zero ainda. Certo? Veja lá o que acontece com esses sinais. Isso dá uma boa intuição do comportamento do gráfico da função quociente por aí. Tá bom? Vamos fazer outra coisa agora. Vamos inverter o quociente. Vamos fazer g dividido por f. Que agora a gente vai ver uma coisa diferente acontecer. Tá? Então, de novo, eu vou desenhar aqui só o gráfico da f e da g. Vamos pensar um pouquinho aqui, antes de eu visualizar o gráfico. Vamos ver se a gente entendeu isso que foi dito na figura anterior. Então, o domínio dessa função não vai ser só a intersecção dos domínios. Eu vou ter que me preocupar também com os valores de x quando o denominador fica zero. Porque eu não posso dividir por zero, né? Isso é proibido. Então, vamos ver aqui. Quando eu fizer a g, é isso que eu quero fazer, g dividido por f, né? A função seria 2x dividido por x ao quadrado menos 1. Bom, vejamos. A função no numerador é a g, nenhum problema. A função f está no denominador agora. E eu estou vendo aqui que ela passa pelo zero duas vezes. Ela passa pelo zero no menos 1 e também no mais 1. Quer dizer, quando eu fizer o quociente, eu já espero ter problema aqui no menos 1 e problema no 1 também. Esses dois pontos não pertencem ao domínio do quociente. Por que não? Porque o denominador está dando zero neles. Tá? Então eu tenho que tirar eles fora do domínio. Simplesmente porque a função não está definida, porque o denominador nesses pontos é zero. Tá bom? Simples assim. Maravilha, vamos visualizar a figura e ver o que está acontecendo. Olha só que legal, está acontecendo isso aqui. Como a gente podia prever, perto do menos 1 e perto do mais 1, o denominador está ficando muito grande e, de novo, a gente espera que aconteça o quê? Que a função estoure para mais infinito ou para menos infinito. E aqui está acontecendo o seguinte, do lado esquerdo está estourando para menos infinito, do lado direito está indo para mais infinito. E aqui também, né? Mesma coisa acontecendo, vai indo para menos infinito aqui e para mais infinito aqui. E por quê? Porque, de novo, perto desse ponto, do lado direito, os números permanecem positivos no quociente e do lado esquerdo os números permanecem negativos. Tá bom? Não é uma prova rigorosa isso que eu estou dizendo, é a minha intuição, né? É baseado também na fórmula, ok? E a gente poderia fazer uma análise de sinais aqui um pouco mais rigorosas para nos convencermos de que isso é verdade. Mas, de novo, eu não quero entregar todo o leite de uma vez para vocês ainda nesta aula, isso vai ficar um pouquinho para as próximas, certo? Ok, beleza. Então, acho que nós entendemos, mais ou menos em espírito, pelo menos, que eu posso pegar duas funções, combinar fazendo a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, e eu obtenho com isso fenômenos novos e interessantes acontecendo, né? Porque o domínio da função pode mudar quando eu faço uma operação com função, beleza? Então a gente está vendo que pode mudar, inclusive, alguns pontos que antes estavam no domínio podem ter que ser removidos do domínio, como está acontecendo aqui, o 1 e o menos 1 tiveram que cair fora porque o denominador está dando zero nesses pontos, então não serve, a função h não está definida neles. Beleza, pessoal. Aí tem mais uma operação que eu gostaria de falar com vocês, essa é uma operação um pouco menos intuitiva, porque agora nós vamos fazer o seguinte, nessa outra operação, que nós chamamos de composição, a brincadeira vai ser assim, primeiro eu pego o valor de x, aí eu calculo uma das funções, por exemplo, a função g, correspondente a esse valor de x. Aí eu pego o resultado, que é, seja lá qual for o valor que corresponde, né, ao g de x, e eu calculo a f nesse valor. Então, a gente poderia, assim, para entender o que está acontecendo aqui, a gente poderia pensar assim, fazendo uma figurinha que eu não desenhei aqui, mas a gente pode imaginar na nossa cabeça. Imagina que a f seja uma caixinha preta, que entra alguma coisa nela e sai alguma coisa dela. Quem que entra? Entra o x, sai o f de x.
pensa na G do mesmo jeito. A G é uma caixinha preta que entra o X, sai o G de X. Então tem uma entrada e tem uma saída. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou engatando uma caixinha na outra, certo? Eu estou encadeando uma caixinha com a seguinte. Aqui eu estou encadeando a caixinha G e logo em seguida a caixinha F. Então eu pego o X, ponho para dentro da minha caixinha G, ela faz alguma coisa lá e me gospe um valor, seja lá qual for. Eu vou pegar esse valor agora e vou enfiar na caixinha F, que é a próxima, certo? E ela vai fazer alguma coisa com isso e vai me dar o valor correspondente. E isso vai me dar uma outra função, porque para cada X aqui, eu repito essa brincadeira, eu obtenho um outro valor. Então isso também define uma função, né? E nós costumamos chamar essa função de f bola g, assim, né? FOG, que é a composição da função f com a função g, ou g composta com f, né? Acho que a gente começa de dentro para de fora. Sei lá, fica a gosto do freguês aí, tá bom? O importante é que a gente faz uma função nova com isso. Mas antes de eu desenhar, vamos pensar um pouquinho, né? O que está acontecendo? Bom, a fórmula que surgiu é o resultado de eu pegar a g de x, que era 2x, e encadear ela com a x ao quadrado menos 1. Quer dizer, na função x ao quadrado menos 1, onde eu tinha x, eu agora ponho 2x. E desenvolvo a expressão, certo? E eu obtenho essa fórmula que está aqui. Então, vocês se convençam de que é isso mesmo que está acontecendo, tá bom? Em termos de fórmula, é isso. Mas vamos pensar primeiro uma outra coisa importante. Vamos pensar em termos de domínio. Como será que vai ser o domínio dessa função h? Bom, primeiro, o x tem que estar no domínio da g, porque se o x não está no domínio da g, eu não posso calcular g de x, certo? Eu só posso calcular g de x se o x que eu pegar estiver no domínio da g, certo? Mas agora eu vou pegar o resultado, que é o número que vai sair daí do g de x, que eu não sei que número é esse, eu só sei que é o número que está na imagem da função g, e eu quero calcular f nesse número. Então eu preciso que a imagem da função f, da função g, esteja contida no domínio da f. Se a imagem da g não estiver contida no domínio da função f, eu não posso calcular a f nesses números, certo? E, portanto, não está definida a composição. Tá? Então eu tenho uma condição extra. Não basta estar no domínio da g. Os valores de g têm que estar no domínio da f também, certo? Na composição tem que acontecer isso. É uma operação estranha, concordo plenamente que é uma operação bem estranha mesmo, mas extremamente útil. Eu não posso enfatizar isso o suficiente aqui nessa aula. Quão útil é fazer composição de funções. Vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer com isso quando chegar numa parte do cálculo em que se estuda uma regrinha chamada regra da cadeia. Que importante que é essa regrinha, quanta coisa legal ela faz. Aí vocês vão entender melhor a utilidade de fazer composição de funções. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, vamos desenhar essa função composta para a gente ver como fica. Ela fica assim. Agora, é difícil da gente intuir o que está acontecendo, porque para a gente ter essa intuição, a gente teria que pegar a função, um valor, calculo g. Agora eu pego esse g e eu vou usar para calcular a f nesse g. É difícil de intuir o que está acontecendo a partir dessa figura. Tá bom? Então, eis aqui uma situação em que, se eu der apenas a figura para vocês e perguntar assim, o que está acontecendo? Qual é a relação dessa curva em verde com as curvas em azul e laranja? Se eu não disser que é a composta, né, se eu omitir essa informação e fazer essa pergunta, eu olho para essa figura e falo assim, não sei, mas está difícil de intuir o que está acontecendo aqui, né? Poderia ser difícil de eu descobrir que é a composta, ok? Fica mais complicado, é uma função mais complicada, tá? Por enquanto é só isso que eu posso dizer. Vamos fazer o contrário, vamos calcular g bola f. Olha que interessante, f bola g deu 4x ao quadrado menos 1. G bola f, que é o fazer o oposto, né? Primeiro eu calculo a f, depois eu pego o que saiu da f e calculo a g. Aí deu uma coisa diferente, né? Ou seja, a operação de composição também não é comutativa. Eu não posso trocar a ordem e o resultado vai dar o mesmo, né? Não dá. Agora a função que saiu é 2x ao quadrado menos 2. A gente desenha essa função, né? E dá para ver que é diferente. Nesse caso aqui,
e nesse caso aqui. Por coincidência, ambas são parábolas, tal, mas não precisava ser, poderia ser algo mais complicado, tá? Tá acontecendo isso, são parábolas sim, mas é porque eu estou trabalhando com funções muito simples, compondo elas. Mas se eu pegasse funções mais complicadas para compor, provavelmente eu iria enxergar algo aqui que talvez não tivesse nada a ver, né? F bola G com G bola F. Mas, de novo, eu só posso fazer G bola F, que é fazer isso aqui, se o X está no domínio da F e se os valores de F correspondentes, quer dizer, a imagem da função F está contida no domínio da função G, senão nem posso definir, nem posso fazer isso aqui, tá bom? Tem uma condição no domínio que tem que ser satisfeita. Beleza, gente? Então, olha, foi super corrido mesmo, mas é só para dar uma ideia de que eu tenho 5 operações básicas que eu posso fazer com funções. Uma delas é diferente, é uma operação que eu não faço com número, mas eu posso fazer com função, que é compor, certo? Essa aqui é uma operação a mais, que é diferente, então, de soma, subtração, multiplicação e divisão, que é compor. E em todos os casos, o resultado é sempre uma nova função. Tá legal? Na aulinha que a gente gravou, tem uma aplicação e a aplicação ajuda a gente a entender a utilidade de eu fazer composição, né? A gente faz operação de função. A gente faz operação de função porque isso é muito, muito útil na prática. Maravilha. Nossa, o tempo está correndo aqui. Vamos falar um pouco de trigonometria. Ok? Trigonometria, vamos lá. Eu vou mudar aqui então agora para o GeoGebra. Primeiro passo, deixa eu abrir o GeoGebra. Antes de abrir o GeoGebra, eu gostaria de passar um momento pela nossa lousa, tá? Então, eu vou voltar para minha lousinha aqui. Só estou alternando aqui para a lousa. Então, o terceiro tópico de hoje, trigonometria. Okay? É um assunto que costuma dar medo em muita gente, mas eu digo para vocês, não tem nada, absolutamente nada que temer em trigonometria. Bom, primeiro a palavra trigonometria, né? O que significa trigonometria? É uma palavra de origem grega, né? Inclusive em grego se diz trigonometria também, igualzinho em português. É a junção de duas palavras, uma delas é trigon, que significa coisas relativas ao triângulo, e a outra é metros, que significa medir. Então, da tradução literal, diz que trigonometria é medição ou usar o triângulo para medir, ou medir o triângulo, sei lá. Bom, eu vou desenhar aqui, pessoal, um triângulo retângulo, a partir do qual eu vou derivar básico do básico da trigonometria. Porém, o meu objetivo, na verdade, não vai ser atingido agora, não vai ser atingido na aula de hoje, porque nós temos pouco tempo, mas vai ser atingido na aula que está sendo gravada, vai ser mostrar para vocês que, na verdade, a gente pensa que trigonometria é algo sobre o triângulo, mas, na verdade, trigonometria é algo sobre o círculo. Seria mais correto a gente falar que trigonometria é um capítulo particular do estudo dos círculos, tá bom? E vocês vão entender isso melhor na aula que vai ser dada para vocês. Então, por hora eu vou desenhar um triângulo aqui. Vamos tentar desenhar um triângulo retângulo. Espero que saia um triângulo retângulo disso. Oh, beleza, maravilha. Talvez eu tenha que mover ele um pouquinho, só para ficar mais ajeitado. Ok. Então, tá aqui um triângulo retângulo. Ângulo de 90 graus aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ, triângulo ABC. Os lados desse triângulo, esse lado eu vou chamar de H, esse lado aqui eu vou chamar de O, que é o ângulo oposto, é o lado oposto ao ângulo θ, e esse lado aqui eu vou chamar de A, que é o ângulo adjacente ao ângulo θ. Tá bom? Definem-se, a partir do triângulo retângulo como esse, 3 números relacionados ao ângulo θ. O primeiro número é o que nós chamamos de seno de θ. E o seno de θ, por definição, é a medida do segmento BC, que é o oposto, dividido pelo segmento AC, que é a hipotenusa do triângulo, ou H. Aliás, o A e o O são chamados de catetos, né? Quando eu tenho um triângulo retângulo.
A I, O são os catetos e H é a hipotenusa. Então, o seno de θ é o comprimento do cateto oposto dividido pelo comprimento da hipotenusa, por definição, certo? Isso me dá um número que eu chamo de seno de θ. Depois eu defino um outro número associado ao ângulo θ, que eu chamo de cosseno de θ, e por definição esse número é o tamanho do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E por fim eu defino um terceiro número que eu vou chamar de tangente do ângulo θ. Então só para colocar as palavras aqui, né? Isso é o seno, isso aqui é o cosseno, e isso daqui é a tangente. Tangente é definida como quociente do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Então é fácil a gente ver que se ela está definida desse jeito, ela tem que ser o seno de θ dividido pelo cosseno de θ, tá bom? Muito bem. Então isso me dá 3 números. E desses 3 números, a gente constrói tudo aquilo que se chama trigonometria, que vem a ser o estudo das propriedades desses três números que eu defini aqui. Aliás, pessoal, a gente vai se acostumar com o tempo a olhar para esses 3 números como funções, porque, vejam, para cada θ que você me der, se você me der o ângulo θ, né, então eu construo um triângulo retângulo com esse ângulo θ, eu olho para o cateto oposto e para o cateto adjacente, eu calculo quem é o seno correspondente ao ângulo θ, certo? E faço a mesma coisa, eu calculo o cosseno e calculo a tangente. Tá? Então eu posso pensar nesses três números que estão aqui, na verdade, como funções de θ. E é claro que como eu estou me baseando no triângulo, por enquanto, qual seria o domínio dessas funções? Para eu ter um triângulo, eu preciso que o θ seja maior que 0. Né? E eu preciso que o θ seja menor do que 90 graus também. Que, aliás, a gente deveria chamar de π sobre 2. Né? Mas vamos chamar de 90, né? Por enquanto. Então eu tenho que ter um ângulo entre 0 e 90 para eu poder definir esses números que estão aqui. Certo? Na verdade, eu posso definir também, não a tangente, mas o seno e o cosseno, eu posso definir no 0 e no 90 também. Tá bom? Mas por enquanto não, porque senão eu vou ter problema aqui, certo? Com a tangente. Porque se o θ for igual a 0, o cateto oposto, ele é 0, então o quociente existe, faria sentido. Mas se o θ for igual a 90, bom, aí eu não tenho um triângulo, né? Eu tenho, sei lá, um quadrado, sei lá o que é que eu tenho se eu tiver 90. Fica para vocês pensarem também. Bom, o importante é isso, tá bom? Que eu tenho esses números aqui. E o estudo, e aquilo que a gente chama de trigonometria seria basicamente a gente entender que essas funções que foram definidas dessa maneira, na verdade mesmo, primeiro, elas podem ser estendidas para ângulos maiores do que 90 e menores do que 0. Tá? Eu posso calcular, na verdade, seno, cosseno e tangente para números reais arbitrários, exceto a tangente, que eu tenho que tomar cuidado, porque tem lugar onde ela zera o denominador e ela não vai estar definida. Mas pelo menos o seno e cosseno eu posso fazer isso. Bom, eu gostaria muito de fazer na aula de hoje isso, mas como eu falei, não vai dar tempo, né? Eu apenas estou deixando um gancho aqui para a gente assistir o vídeo que vai vir depois. No vídeo a gente vai trabalhar isso direitinho, e essa passagem do triângulo retângulo para a circunferência vai ser feita, e nós vamos aprender também como fazer a passagem desse domínio restrito aqui de 0 a 90, nós vamos passar para a reta inteira. Mas vamos fazer por etapas. Primeiro nós vamos estender de 0 até 180, depois de 180 até 270, e depois de 0 até 360, e quando a gente chegar em 360, a gente já vai ter feito praticamente tudo que precisa ser feito para estender para a reta inteira. Tá bom? Só para deixar a gente assim com um gostinho, né, de como que essas coisas funcionam, eu vou mudar lá para o GeoGebra. Então deixa eu carregar o GeoGebra aqui, rapidinho, carregar no GeoGebra. Só um momentinho, pessoal, que eu estou carregando aqui, tá? Uma aplicação no GeoGebra, na qual a gente vai brincar com o cosseno. Tá bom? Vamos alternar minha transmissão aqui. Então,
Eu vou parar essa daqui e vou mudar para outra janelinha do GeoGebra. Aqui. Ok, vamos fazer um pouco maior também. Aumentar assim. Pessoal aí da transmissão, tá bem visível o GeoGebra? Tá sim, o GeoGebra Tá? tá. Ok, tranquilo. Pessoal, o que nós estamos vendo aqui é o computador desenhando o gráfico da função cosseno para a gente, tá bom? Por que dá uma curva assim, essa curva oscila para cima e para baixo, e por que ela se repete em certos intervalos regulares, e é isso que parece que está acontecendo aqui, né? Se eu movo para lá e para cá, eu vejo que é isso que parece estar acontecendo com o cosseno. Bom, a justificativa disso, de novo, não dá para dar aqui, né? Mas vai ficar para a aula. Na aula eu vou fazer essa justificativa direitinho. O que eu gostaria de fazer com vocês é mostrar que, a partir dessa informação visual que nós temos aqui, eu consigo deduzir uma lei da trigonometria, mesmo sem saber direito o que é cosseno e o que é seno. Para isso, eu vou desenhar também o gráfico da função cosseno ao quadrado. Mas antes de eu desenhar esse gráfico, eu gostaria de pensar por um momento com vocês. O que vai acontecer se eu pegar a função cosseno e multiplicar por ela mesma? Vai dar a função cosseno ao quadrado, certo? Como ficaria o gráfico da função cosseno ao quadrado se eu olho para este gráfico aqui? Bom, tem alguns pontos de referência em que eu posso ter certeza do que vai acontecer. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o t igual a 0, o cosseno de 0 é 1, né? É isso que esse gráfico está me dizendo. Se eu multiplicar isso por ele mesmo, vai continuar dando 1. Então, na função cosseno ao quadrado, o cosseno ao quadrado de 0 ainda é 1. Certo? Então, isso vai acontecer em todo lugar onde a função cosseno assume o valor 1. Ela vai coincidir, cosseno ao quadrado e cosseno vão coincidir nesses pontos. Mas onde o cosseno vale menos 1, por exemplo, aqui, ó, né, perto do menos 3 aqui, o cosseno vale menos 1. Perto do 3 aqui, o cosseno também vale menos 1. Quando eu multiplicar o menos 1 com menos 1, vai dar mais 1. Quer dizer que eu posso esperar que nessas partes aqui do gráfico vai estar rebatido aqui para cima. E vai dar mais 1 aqui e mais 1 aqui. Então, eu já estou enxergando alguma coisa que, né, minha intuição está me dizendo que o resultado vai ser algo que oscila, né? Ele vai oscilar. Mas, primeiro, como eu tenho quadrado, eu não vou ter nada negativo na imagem, certo? Os números negativos não estão lá. Vai ser uma imagem que vai estar contida para cima do eixo X aqui, certo? E, além disso, ela vai oscilar também, certo? Bom, vamos visualizar o gráfico e ver que é isso mesmo que está acontecendo. Pronto. Olha só, ela oscila para cima e para baixo. Né? Olha que interessante. Mas, de novo, olha bem de perto para esse gráfico. Ele ainda se parece muito com o gráfico do próprio cosseno, olha só. Os nossos olhos estão dizendo isso, que essa curva em cinza, o que ela parece ser, é uma versão encolhida do cosseno. E nós vamos provar que isso é verdade. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos construir uma outra função a partir do cosseno. Nós vamos construir uma função que vai dar uma versão encolhida, vai ser uma versão encolhida, não só encolhida, mas transladada para cima do próprio cosseno, né? Tem que estar transladada para cima, porque o cosseno ele varia de menos 1 até mais 1, e essa função cosseno ao quadrado está variando só de 0 até mais 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou construir uma função que vai ser cosseno de t, e eu vou somar mais 1, que é para transladar essa função para cima. Olha, a função h é a translação, então eu somei, para cada valor do cosseno, eu somei mais 1. De acordo com a linguagem de operação de funções, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a função cosseno e estou somando ela com a função constante igual a 1. Se eu fizer isso, o gráfico subiu uma unidade para cima. Mas agora, a função oscila de 0 até 2. Eu gostaria que ela oscilasse entre 0 e 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou dividir essa expressão inteira aqui por 2. Porque se eu fizer isso, agora o resultado deve variar entre 0 e 1. Beleza, olha só. Varia entre 0 e 1, exatamente como o cosseno ao quadrado. Mas tem uma coisa que ainda está diferente do cosseno ao quadrado, que é a minha função parece estar esticada na direção do eixo X. E agora eu vou fazer uma coisa que pode ser contraintuitiva. Eu quero encolher a função no eixo X e, para isso, eu vou multiplicar a variável t por 2.
parece contraintuitivo fazê-lo, mas vamos ver o que vai acontecer. Olha só, para se convencer que as duas são a mesma função, tá? Eu escondo e eu mostro a função h, e a gente pode ver que o gráfico coincide. Então, com essa experiência com GeoGebra, eu consegui descobrir uma lei da trigonometria, apenas e tão simplesmente, sem mesmo saber o que é o cosseno, só operando em cima das funções, certo? Seria muito interessante vocês tentarem fazer o mesmo com a função seno, tá bom? E não vai ser surpresa nenhuma que a função seno também vai se parecer com a função cosseno, mas vai acontecer um fenômeno um pouco diferente, ok? Mas vai ser interessante fazer essa investigação, encorajo vocês a pegarem o GeoGebra e fazê-lo, ok? Bom, e por que multiplicando por 2 encolher o gráfico? A gente pode pensar assim, ó. Vamos voltar para trás um passo aqui, né? A função cosseno ao quadrado, ó, ela repete o valor em intervalos regulares, de maneira que quando eu ando uma certa distância na função que está em azul, ó, desse ponto até chegar nesse ponto aqui, o valor se repete. A função cosseno ao quadrado andou 2 vezes, ela fez isso 2 vezes. Então, se a gente quiser que essa função em azul faça aquilo que a função cosseno está fazendo, no intervalo de, sei lá, de 0 até... seria 2π aqui, né? Eu tenho que multiplicar o valor do t por 2 para que a função em azul faça a mesma coisa, certo? De maneira que quando o t varia entre 0 e π, essa função faça a mesma coisa que o cosseno ao quadrado entre 0 e π, certo? Aí, maravilha. Tá? Então, eu multiplicando por um valor faz o gráfico encolher na direção do x, mas multiplicando dentro, multiplicando a variável t, né, por 2, e não a função inteira por 2, certo? Bom, acho que é isso, né? O tempo está estourando aí, então eu devolvo a palavra para o nosso chair, deixando aí um gostinho daquilo que vai vir para a nossa aula. Eu vou continuar com GeoGebra na nossa aula, mas eu vou fazer um pouco mais de coisa. Eu vou estabelecer uma relação clara aí entre o triângulo e a circunferência, e nós vamos entender que tem uma relação entre o tanto que eu ando em cima da circunferência e o tanto que eu ando no eixo X na hora de desenhar o gráfico, tá bom? Eu vou estabelecer essa relação também bem direitinho no vídeo. E eu acho que por hoje é só, certo? Terminou o nosso tempo. Estou aqui, Valdec. Maravilha, Sávio. Eu estou aberto a Beleza. perguntas, então, né? Ó, teve bastante conversa ali no chat, mas acho que as coisas foram se clareando por lá. Ok, beleza. Eu acho que bom. mas uma coisa que eu ia perguntar para você, Sim. se você pode entrar com a tela do GeoGebra de novo e ensinar eles como mudar a escala em X e Y. Você lembra como é que faz isso? Lembro sim. Lembra? Vamos lá. Dá não sei como é que é no seu browser, um zoomzinho aí para eles verem bem o ícone onde está. No browser mas não dá fazer o zoom no browser. No menu não dá, né? Não dá, eu não posso Tudo bem, mas aumentar o eles vão tamanho, passar, é o botão mais à direita. Mas é ali. aqui, ó, se a gente ver aqui... Eu acho que não, pega um outro atalho, tem um ícone, aquele com a setinha para cima e para baixo, Valdec, aquele botão, no menu aqui, de botões em cima. Aquele do lado onde pega a reta, põe as... É aqui mesmo. Tem um mais básico. Você vê, ó, nesse o aplicativo tem esse menuzinho aqui primeiro, né? Isso, mas Primeiro tem aquele que faz assim. Isso. Depois a gente vem nesse aqui, ó. Aí você tem aqui, ó, o eixo X, eixo Y. Tem um que arrasta com o mouse, você lembra onde é? Não lembro não. É aquele, eu acho que é na barrinha ali que a gente usa mais, que tem os botões, os acessos via botão e com ícone. Deixa eu fazer nas opções. Mudar para português, porque assim fica mais fácil da gente entender, né? Que o meu Tudo tá bem. falando em inglês no momento. Pronto, Tudo aqui bem. fica melhor até. Aí tem na barra superior lá, tem aqui, onde tem ponto. Aqui. Ponto, reta, triângulo. Tá aqui. Isso, mais à direita, o botão mais à direita agora. O botão da opção, aquele que é seta para cima e para baixo, assim, ó. Clica nesse daí, isso.
Agora clica no eixo vertical. Aqui? E selecionou ele, clica no eixo vertical, isso. E aí encolhe ele, ou só para cima. Isso. Arrasta com o mouse, não? Eu acho Deu que o meu certo? mouse não funciona, não. Ah, Para mim não funciona. Ele até me diz, ok. ele até me diz isso, viu? Ele me diz, ó, mover a janela para ampliar, deixa eu ver de novo. Se você clica, isso, agora vai no eixo, ele mudou aí, tá vendo o ícone? Mudou com setinha para cima e para baixo, você deveria segurar e arrastar. É Não? o que eu tento Mudou fazer, a mas escala. ele não tá deixando fazer isso, não. Ah, Mas eu no meu sei ele ver por faz isso aqui, ó. daqui, ó. Tanto no eixo Y quanto no eixo X. Ok. Eu não Aí sei dá fazer para desse mudar. jeito, mas eu sei entrando por aqui, tá? Tudo bem, A então gente tem vamos por aqui aí. entrando pelo menu, a gente acaba chegando aqui nessa janelinha onde tem os dados do eixo, né? O básico, depois eixo X, depois eixo Y, e a gente pode fazer uma salada total aqui com os eixos. O relevante aqui é que, nesse momento, você está vendo que eu tenho um cadeadinho fechado aqui no eixo XY, nas unidades usadas por X e Y, na escala. Eu acho que é por isso que ele não está deixando eu mexer, porque no momento esse cadeadinho está fechado. Tá? Então eu tenho que abrir o cadeadinho. Agora eu acho que se eu fizer aquilo que você falou, ele vai me deixar mexer. Vamos ver. Ah, sim. Sim, tem. Isso, ó. Isso. Tá? Tá bom. Agora No você eixo X clica e também dá para arrasta, você fazer. pode mudar, e a gente observa que os números estão mudando ali dentro da janela, né? Ele está Sim, mudando sim. a escala no eixo Y, se eu arrasto para cima e para Beleza. baixo assim. Então aqui eu vou esticar o eixo, aqui eu vou encolher o eixo. Certo? Agradeço o técnico, agradeço o Adilson, o Guilhermo, o professor Olímpio, todo mundo que contribuiu para a gente poder fazer essa aula aqui hoje. Beleza. O pessoal está mandando uns agradecimentos aqui no nosso chat pra gente. Dá um joinha pro professor aí, pessoal. Dois joinha. Fica lá para nossa coordenação da matemática. Beleza. E aí qualquer coisa a gente encontra também vai encontrar no chat e prestem atenção nos avisos que o Adilson vai mandando pelo ambiente AVA, né? Que lá vai ter os recados legais. E não deixe de assistir as videoaulas, porque nas videoaulas tudo vai ser feito com detalhes, bem mais detalhes do que foi feito aqui, tá bom? E tudo vai ser mais justificado também, direitinho, para a gente entender melhor também. Beleza? Com exemplos, né? Inclusive para motivar, né, o estudo. Que aqui hoje a gente meio que mergulhou de cabeça na coisa, mas na videoaula a gente vai começar com uma motivaçãozinha, com um probleminha que a gente gostaria de resolver, e aí a gente, a partir desse probleminha, que é algo concreto, nós vamos construir aquilo que é mais abstrato, que é a teoria. Certo? Acho que vai funcionar melhor do que essa exposição longa, né, que a gente fez aqui hoje, mas que ficou só na intuição, né? Beleza. Obrigado, Valdec. Gustavo, Imagina, acho que estamos encerrando aqui. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente se vê no curso de cálculo.